em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Falaremos hoje sobre Deus e seus planos. E a bendita palavra do nosso Deus, em Jeremias 29, 11, nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ela é maravilhosa. E pedimos, ó Deus, que mais uma vez ela fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. É muito comum que nós façamos planos para as nossas vidas. Eu creio que cada um dos que aqui estão tem os seus planos. Planos para a carreira profissional, planos para a carreira acadêmica, planos para a vida conjugal, planos para a vida ministerial, para a vida da sua família, planos para a aposentadoria. São muitos os planos que nós temos, que nós investimos. E nós estamos mais do que certos em investir, em planejar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 9 o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nada mais é, meus irmãos, do que a palavra de Deus nos aconselhando e incentivando, assim, fazermos planos para a nossa vida, mas colocarmos cada um desses planos aos cuidados do Senhor, para que Ele torne esses planos reais, para que Ele mostre quais desses planos de fato valem a pena. E assim é a vida do ser humano, cheia de planejamento. Mas e Deus? Deus faz planos? É uma pergunta interessante de se fazer, já que Deus ele é onisciente. Nós, seres humanos, somos limitados e extremamente prejudicados pelo pecado. Então nós necessitamos fazer planos e principalmente colocá-los diante do Senhor. Mas e Deus? Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente e tantas outras coisas mais. Há necessidade de Deus fazer planos? O que a Bíblia diz sobre isso? 3 verdades eu gostaria de falar rapidamente para os irmãos nessa noite. A primeira delas é que sim, Deus faz planos. Veja bem o versículo que lemos. O Senhor Jesus ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Perceba que esses pensamentos envolvem o quê? Planos que Deus tem para nós. No caso aqui, era para a nação de Israel. Era o exílio, meus irmãos. O exílio fazia parte do plano que Deus tinha para aquela nação. É só consultarmos o versículo de número 10. Nada daquilo que aconteceria com a nação de Israel aconteceria sem o conhecimento e nem tampouco sem a permissão do Senhor. Tudo fazia parte dos planos de Deus. E o que é que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que a nossa vida está sendo sempre completa e devidamente guiada pelo Senhor. A nossa vida sempre está sendo guiada pelo Senhor. As situações que antes apenas nos cercavam, mas que agora elas chegaram próximas a nós, elas não romperam os limites do poder do Senhor. Elas não são mais poderosas do que o agir de Deus, muito pelo contrário. Se essas tempestades se aproximaram de nós, foi porque o nosso Deus, poderoso e soberano, permitiu que essas situações chegassem à nossa volta. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Porque quando o crente ele tem essa plena consciência de que aquilo que chegou à sua volta é permissão de Deus, o crente não se desespera. Porque ele sabe que mesmo que a tempestade esteja à sua volta, Deus também está com ele. Deus também está conosco, meus irmãos. Ele não nos abandonou, Ele não nos desamparou. E o maravilhoso é que o Senhor ele diz: porque eu bem sei. Eu bem
sei. Ora, se Deus permitiu isso, é porque isso está nos seus planos, e nós sabemos, meus irmãos, pela própria palavra do Senhor, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus objetivos pode ser frustrado. Portanto, nós devemos permanecer confiantes no Senhor. A tempestade chegou, Deus está conosco, ela não está fora da permissão do Senhor. Mas há uma segunda coisa que podemos aprender, é que os planos de Deus visam o nosso crescimento. Existe uma corrente de pensamento teológico que é extremamente antibíblica. Essa corrente de pensamento diz que se você está passando por algum problema, é porque Deus está punindo você por algo que você tenha feito. E, meus irmãos, nós temos um Deus que, segundo a Bíblia, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é sim um Deus que Ele não tem ao culpado por inocente. Nós temos sim um Deus que corrige o filho a quem ama, sim, mas o nosso Deus, Ele não é um Deus sádico, não é um Deus que sente prazer no sofrimento das pessoas. Ezequiel 33:11, a palavra de Deus diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Eu tenho prazer em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esse é o Deus da palavra, esse é o Deus ao qual nós cremos e pertencemos. E lá em Romanos 5:1, a palavra de Deus ela diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor e recebemos dele o seu perdão, a guerra que se fazia entre nós e Deus acabou. A guerra cessou. Agora há relacionamento íntimo. Agora há um relacionamento de pai para filho. Há um relacionamento de amigos. Deus nos justifica. O nosso relacionamento se torna então um relacionamento de paz. Por isso, quando Ele permite que determinadas tempestades nos cerquem, não é porque Ele está nos punindo, meus irmãos. Não é porque Ele quer retirar a nossa paz, muito pelo contrário. Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso crescimento. As tempestades fazem parte dos planos de Deus para o nosso desenvolvimento. Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos, mas eu vou contar mais uma vez. Eu me lembro quando era adolescente, e meus irmãos, como eu sentia aquela abençoada daquela dor nas pernas. Puxa vida, minha mãe, quantas vezes fazendo compressa de coisa quente para ficar nas pernas, e eu dormia com as pernas para cima, quase parecendo um morcego, e aquela dor não passava, e aquela coisa. Minha mãe, vou levar no médico para ver o que está acontecendo. Aí chego lá, o diagnóstico do médico: ah, mãe, isso aí é dor do crescimento. Eu falei, então eu vou medir uns 2,20 metros, não é possível, porque está doendo que é uma beleza. E ali, eu descobri que crescer dói. Crescer dói. Se a gente quer crescer, dói. Às vezes eu converso com esse pessoal que vai em academia, né, exercício, essa coisa toda e tudo mais e tal. Aí às vezes a gente vai cumprimentar o camarada, fala, e aí, tudo bem? Aí dá um tapinha no ombro e fala, o que foi, rapaz? Não, estava na academia e está dolorido. Pois é, para o músculo crescer, tem que doer. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, muitas vezes é do mesmo jeito. Para a gente crescer, a gente precisa passar por uma tempestade. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque se foi Deus que deu a tempestade para nós, o crescimento é garantido. Romanos, capítulo de número 5, e eu vou ler de forma muito rápida para nós. Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 até o 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, no final de toda a tempestade, nós vamos olhar e vamos perceber que ela, se veio de Deus, é para o nosso crescimento. E sabe qual é a bênção, irmãos? Nós precisamos ser sinceros.
Porque se de fato a tribulação ela veio de Deus, a gente percebe. Quando vem ocasionada por causa de nós mesmos, da dureza do nosso coração e tudo mais, a gente percebe. Mas quando vem de Deus, a gente também percebe. Claramente nós vemos. Por quê? A palavra de Deus diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nós vemos a mão de Deus nas tribulações que Ele permite chegar até nós, porque essas tribulações são para o nosso crescimento. E em paz, a paz que excede todo o entendimento, nós percebemos a tempestade ir embora. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas quando nós nos deparamos no meio de uma tempestade que foi Deus quem nos permitiu chegar, quando nós percebemos que Deus está agindo, quando nós vemos que Deus está trabalhando, eu não sei se você já percebeu, mas nós vemos em paz a tempestade indo embora. Porque a tempestade vem, mas junto com a tempestade vem a paz de Deus. E a paz de Deus não vai embora com a tempestade, ela fica conosco. E em paz a gente vê a tempestade indo embora. Em paz a gente vê chegar o tempo da bonança. E em paz nós glorificamos o nome do Senhor. E por fim, os planos de Deus não são subjetivos. Deus não traça planos, meus irmãos, sem finalidade. Tudo aquilo que Deus permite é para de fato nos fazer bem. Lá em Jeremias 29, versículos de 12 a 14, a Bíblia diz: então me invocareis e ireis e orareis, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharão quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aquele exílio serviu para mostrar à nação de Israel que sim, Deus tinha um objetivo e funcionou. Porque a nação passou 70 anos longe da sua terra, mas Deus os levou de volta ao seu lugar. As tempestades, meus irmãos, elas chegam em nossas vidas. E muitas vezes elas nos levam ao lugar que nós devemos estar, que é aos pés do Senhor. E se esse é o objetivo de Deus, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Não há lugar melhor para nós estarmos do que aos pés, no centro da vontade de Deus. E se for a tempestade que Deus vai usar para que nós cheguemos lá, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Permaneçamos firmes ao lado do nosso Deus, porque Ele não nos desampara. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos então cantar apenas uma estrofe do hino que o irmão Lauro vai anunciar. E com todo o nosso coração, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom.